Fala galera, beleza? Professor Elton Chaves na área, o professor do Tapa na Pobreza. Galera, olha só, hoje eu quero comentar com vocês algo bem importante relacionado às queimaduras. Mas antes disso, deixa teu likezinho básico aí, inscreva-se no canal, é importante demais para o crescimento do mesmo. Lembrando que o nosso canal no YouTube, Professor Elton Chaves, ele é um canal voltado à população, é um canal voltado para você que quer fazer concurso público, é um canal voltado para você que quer entender mais sobre a saúde. Beleza? Então, olha só, neste primeiro momento eu queria fazer um bate-papo com vocês em relação às queimaduras. Lembrando que as nossas aulas todas terão o seguinte foco: eu farei vídeos aqui com vocês focados em uma visão geral que possa atingir a todas as camadas da população e também os vídeos serão também voltados para o concurso público, beleza? Teremos esses dois leques. Valeu? Hoje eu quero comentar com vocês em relação às queimaduras, numa visão mais geral. Olha só, quando se fala de queimaduras, é muito importante entender quais são os tipos de queimaduras, entender o grau e a profundidade dessas queimaduras, e se de repente você não entender isso, entender o que deve ser feito a princípio, beleza? A primeira pergunta: o que queima? Queima o que, professor? Olha só, primeiro eu quero lembrar com vocês que a nossa pele, em regra geral, eu estou falando em regra geral, ela tem três camadas ali: a epiderme, a derme e a hipoderme, que seria o tecido subcutâneo. Isso é uma regra geral. Se eu for trabalhar com vocês mais especificamente, essa ideia ela vai mudar. Mas primeiro eu quero que você entenda isso, beleza? Nós temos a nossa pele ali e ela é vítima de um agente. E o que agente é esse que causa as queimaduras? Vamos lá. As queimaduras podem ser causadas de ordem térmica, de ordem química, por radiação, por agentes biológicos muito comum nas praias do Nordeste, que são as águas-vivas, que são as caravelas, beleza? Dentre outros. Então, tem vários agentes que podem levar à queimadura. Valeu? Beleza? Deu para sacar isso a princípio. Então, geralmente as pessoas associam queimadura somente ao fogo. Não. O fogo tem lá, ele entra lá na parte térmica, mas eu falei para vocês, tem a radiação, tem queimadura elétrica, tem fogo sim, o cara pode queimar com gelo, enfim, pode queimar com soda cáustica, pode ser vítima de uma queimadura, por exemplo, por águas vivas. E aí, galera, é importante a gente entender como é que a gente vai classificar isso e com o que a gente vai fazer. Veja bem, quando eu era criança, eu lembro muito bem disso. Nossa, várias vezes que eu fui vítima de queimadura, né? Por fritar um ovo, enfim, por fazer alguma coisa que não devia. Os meus pais, eles não entendiam. O que eles faziam? Eles passavam manteiga, eles passavam pasta de dente. E, teoricamente, isso ia cicatrizar, né? Na cabeça dele. E sim, cicatrizava porque Deus ajudou, né, gente? Na verdade, a gente não pode colocar nada disso, pelo amor de Deus. Exemplo, se você está diante de uma queimadura de ordem térmica, um exemplo, fogo, o que deve ser feito? Olha só, galera, em regra geral, diante de queimaduras, é lavar com água corrente. Lavar com água corrente a temperatura ambiente ou essa água corrente pode estar fria. Isso é regra geral, porque tem casos específicos, por exemplo, lá na situação das queimaduras por agentes químicos, da soda cáustica. É um caso específico que eu vou trazer para vocês em uma outra aula. O que eu quero deixar aqui para você? Muito se fala em relação ao gelo, não é verdade? Ah, professor, olha, Elton Chaves, olha, eu aprendi o seguinte, quando eu era criança, toda vez que eu me queimava, minha mãe vinha e colocava gelo. E por que será que você chega aqui dizendo, baseado no que você leu, tanto no Ministério da Saúde quanto no PHTLS, que o gelo não se aplica nas queimaduras? Eu preciso de uma explicação para isso. Então vamos explicar, né, galera? Estou lembrando aqui, sorrindo, que muitas vezes também meus pais colocaram gelo lá. E para de doer, para. Isso é ótimo? É claro que não, porque há outras situações envolvidas. Entenda. Quando eu tenho uma área queimada, eu tenho três situações que ocorrem ali. Eu tenho uma área chamada de área de coagulação, beleza? Eu tenho uma área chamada de área de estase. E eu tenho uma área chamada de área de hiperemia, certo? Essas três regiões, galera, elas têm suas particularidades. Essa área, essa zona de coagulação,
ela é composta de tecido desvitalizado. O que é isso, professor? Tecido morto. Ele não vai se regenerar, quase que não sai, né? Depois da área de coagulação, ou zona de coagulação, vem uma área chamada de estase. Essa área, galera, ainda tem pouco tecido que será revitalizado, ou pode ser revitalizado, beleza? E a terceira área é a área de epidemia. Show de bola? Se eu aplicar gelo nesta região, o que vai acontecer? O gelo, galera, ele vai provocar vasoconstrição. Se ele provoca vasoconstrição, e o que seria isso, professor? O estreitamento do lúmen ali, ó, dos vasos sanguíneos, dificultando a irrigação, a chegada de sangue nesse tecido, que porventura já está lesionado. Se eu coloco o gelo ali, realmente eu vou diminuir a sensação da dor. Porém, o que vai acontecer? Aquela área que é a área de estase, ela vai virar uma área de coagulação, ou seja, você vai aumentar ainda mais a lesão da queimadura. Entendeu por que não se utiliza gelo? Beleza? Deu para sacar isso bonitinho? Então, olha só, você falou aí de áreas, né? Falou aí de coagulação, de estase, de epidemia, essas três zonas, né? Eu queria entender melhor em relação à classificação dessas queimaduras. Quando você parte, galera, para classificar as queimaduras, você tem que entender o seguinte: essa classificação ela pode ser baseada no Ministério da Saúde e pode ser baseada no PH-TLS. No Ministério da Saúde, eu tenho três tipos de queimaduras: queimaduras de primeiro grau, queimaduras de segundo grau e queimaduras de terceiro grau. A queimadura de primeiro grau é aquela queimadura que o indivíduo vai ficar hiperemiado, certo? Que vai atingir somente a derme. É muito comum na questão da insolação, né, galera? O pessoal vai se expõe demais aos raios solares e quando volta da praia, quando volta do, sei lá, do açude, do riacho, do rio, ou seja, aonde estava exposto aos raios solares, volta queimado. Literalmente, é a queimadura chamada de primeiro grau. É aquela queimadura que a pele fica extremamente avermelhada, hiperemiada e causa um desconforto tremendo, não é verdade? A queimadura de segundo grau é aquela queimadura que irá atingir, além da epiderme, a derme. Belezinha? Lembrando que a derme tem a derme superficial e a derme profunda. Essa queimadura de segundo grau é aquela queimadura que irá aparecer as bolhas. E aí eu já pergunto para vocês: será que é correto estourar as bolhas? Vocês irão me responder. Deixa o comentário aí, galera, beleza? Outra coisa, existe também a queimadura de essa queimadura de segundo grau, perdão, ela causa dor, galera, é extremamente desconfortável. Já a queimadura de terceiro grau, ela tem uma característica importante para o Ministério da Saúde. Ela atinge da hipoderme, ou seja, do tecido subcutâneo até os ossos. Essa queimadura não há dor, porque as terminações nervosas elas são queimadas. Então, para o Ministério da Saúde, a queimadura de terceiro grau, ela é indolor. Só que existe a classificação para o pH-TLS. E aí, como é que o pH-TLS vai classificar as queimaduras? Em queimaduras superficiais, em queimaduras de espessura parcial, em queimaduras de espessura total e no quarto grau. Vamos entender? O que seria uma queimadura de espessura superficial para o pH-TLS? Seria a queimadura de primeiro grau para o Ministério da Saúde, com a presença de hiperemia, certo? Com aquela presença do desconforto, presença da dor, né? O que seria a queimadura de espessura parcial? Seria uma queimadura de segundo grau para o Ministério da Saúde, mas calma. A queimadura de espessura parcial para o pH-TLS é aquela queimadura onde será atingida a derme superficial. Belezinha? Show de bola? E o que seria a queimadura de espessura total? A queimadura de espessura total é aquela queimadura que é atingida toda a derme.
É aquela queimadura que você, ao vê-la, você vê que ela tem o aspecto de couro velho, certo? Aquela queimadura com aspecto amarelado, esbranquiçado. Essa é a queimadura de terceiro grau. E aí, para o PH-TLS, essa queimadura, ela tem dor, sim. Então, olha como é diferente. O Ministério da Saúde, ele classifica as queimaduras em 3 graus. Já o PH-TLS, em 4. Só que eles têm nomes particulares, beleza? Para o PH-TLS, há queimadura de quarto grau. E essa queimadura de quarto grau é aquela que atinge desde a hipoderme, do tecido subcutâneo, até os ossos. E esta queimadura, esta sim, para o PH-TLS, ela é indolor. Então, fazendo uma comparação, seria mais ou menos o seguinte: queimadura de primeiro grau, Ministério da Saúde. Queimadura superficial, PH-TLS. Queimadura de segundo grau, Ministério da Saúde. Queimadura de espessura parcial e total para o PH-TLS. Queimadura de terceiro grau para o Ministério da Saúde seria a queimadura de quarto grau para o PH-TLS. Deu para sacar isso bonitinho? Então, essa classificação é importante porque vocês vão se deparar com isso na literatura. E nós trazemos aqui para vocês de forma mais simplificada, mais objetiva, para que você entenda este processo. Agora, olha só. O que então, professor, o que eu preciso agora entender, Elton? Detalhe. Uma vez feita esta classificação, lembrando que esta classificação tem como referência o grau de profundidade da lesão e não é a extensão, beleza? Quando eu tenho, por exemplo, gente, uma criança com mais de 20%, com mais de 10%, perdão, do corpo queimado, essa criança ela é equiparada a um queimado grave. Em contrapartida, quando eu tenho um adulto com mais de 20% da superfície corpórea queimada, ele será considerado um queimado grave. O que eu tenho que levar em consideração é a exceção, que seria as queimaduras de primeiro grau. Beleza? Deu para sacar isso bonitinho? Tá entendendo? Depois deixa um likezinho básico aí, deixe seu comentário, tire suas dúvidas. Nós estamos aqui para interagir com vocês. O canal do professor Elton Chaves justamente é para isso, essa interação com você, aluno, essa interação com você, concurseiro, essa interação com você, cidadão. Beleza? Agora, olha só, eu também queria acrescentar, lembrando que as referências que nós estamos utilizando aqui dizem respeito ao caderno, ao Ministério da Saúde e ao livro do PH-TLS. Belezinha? Show de bola? Galera, existe uma classificação em relação à extensão dessas queimaduras e, para isso, eu preciso entender a regra dos 9. Essa regra dos 9 é extremamente aplicada, gente. O que seria isso? Seria conceituar, quantificar, melhor dizendo, a queimadura em percentual. Exemplo, quando eu tenho uma queimadura a nível do crânio para o indivíduo adulto, ela é considerada essa região como 9%. Quando eu tenho a queimadura do tronco anterior para esse paciente adulto, é considerado como 18%. Quando eu tenho a queimadura da região posterior, do tronco posterior, essa região, perdão, também é considerada como 18%. Portanto, todo o tórax seria 36%. Já os membros superiores, eles são quantificados em 9%. Os membros inferiores em 18%. E a genitália em 1%. Beleza? Em cima disso, é importantíssimo porque as condutas, muitas serão aplicadas de acordo com esse percentual que você aqui está falando. Você quem? Você PH-TLS, você Ministério da Saúde. Existe uma fórmula, galera, chamada de fórmula de Parkland, que ela vai fazer o quê? Quando esse paciente chega até o hospital, certo? Será feita uma ressuscitação volêmica no mesmo. Lembrando que essa ressuscitação volêmica seria a administração de cristalóide em grande quantidade. Que cristalóide seria esse, professor? Seria o Ringer lactato e não o soro fisiológico a princípio. Por quê?
O soro fisiológico pode levar ao que se chama de acidose hiperclorêmica. Então, esse paciente, ao chegar ao hospital, tendo uma área bem extensa, sendo um paciente grave, se faz a ressuscitação volêmica com Ringer lactato e se utiliza demais a fórmula de Parkland. Essa fórmula consiste da seguinte forma: em regra geral, eu vou pegar 2 ml, multiplicar pela superfície corpórea queimada do paciente, que eu vou quantificar pela regra dos 9 e vou multiplicar pelo peso. Beleza? Show de bola. Em regra geral, trabalho com 2 ml. Tem as exceções? Tem. Exemplo, em queimaduras elétricas, por exemplo, você não utiliza 2 ml, você utiliza 4 ml. E, por exemplo, se o paciente tiver insuficiência cardíaca congestiva, você pode utilizar entre 2 a 3 ml, mas a regra geral é essa. E aí, uma vez feito esse cálculo, como é que vai ser feito esse aporte desse Ringer lactato? Eu vou dividi-lo em 50% nas primeiras 8 horas e mais 50% deste volume nas próximas 16 horas, beleza? Esse paciente tem que estar monitorizado, você tem que ficar extremamente atento para as intercorrências que possam acontecer. Belezinha? Show de bola? Gostaram ou não gostaram? Deixa o likezinho básico aí para gente. Eu te espero no próximo vídeo aqui no nosso canal, o canal Professor Elton Chaves. Valeu, tamo junto. Fui!